Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Levantaram muitas taças, comemoraram bastante. Tivemos 7 campeões estaduais, quer dizer, 6 campeões estaduais e o campeão da Copa do Nordeste neste final de semana. Muitas finais, muitas decisões, ainda teremos outras que vão acontecer ainda. Por exemplo, o campeão cearense, a gente não tem definido ainda, né? Mas muitas decisões pra gente conversar. Bora se inscrever então aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para ficar por dentro de toda essa análise do final de semana, fechou? E ó, meio de semana agora, amanhã, terça-feira, começam as Copas Internacionais, digamos. Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, você só vai acompanhar tudo sobre todos os times do Campeonato Brasileiro aqui no Na Rede com Todaro. Meus amigos, vamos começar então com o mais importante, com o título mais inusitado, diria, dos campeonatos estaduais, que foi o Campeonato Paulista. O Palmeiras conseguiu reverter o placar de ida por 3-1 do São Paulo nesse domingo, vencendo por 4-0, com um show de bola do time. Todos os 11 jogadores do Palmeiras jogaram muito bem, com exceção talvez do Rony, que jogou pouco, né? Saiu ainda no primeiro tempo lesionado, no comecinho do primeiro tempo lesionado, mas o Gabriel Veron entrou no lugar dele e entrou muito bem também. Os gols foram marcados por Danilo, Zé Rafael e 2 do Rafael Veiga. Acho que o destaque desse jogo fica pelo poder de reação da equipe alviverde. Foi muito importante esse poder, mesclando com a torcida, mesclando com a atmosfera que o Allianz Parque se transformou. Então acho que fica esse saldo positivo para o Palmeiras. O poder de decidir os jogos em casa. E para o São Paulo, fica o alerta de que é um time muito bom, tem um ótimo técnico, tem uma ótima preparação física para esse ano, muito provavelmente, melhor que a do ano passado, até que não é tão difícil, mas a preparação física do São Paulo nitidamente é melhor. Você vê que o técnico conseguiu usar o mesmo time em todos os jogos no mata-mata, coisa que não aconteceu, com exceção talvez do Gabriel Sara, mas coisa que não acontecia desde o ano passado, né? Repetir escalações que o São Paulo vinha encontrando esse problema. Agora, com o Rogério Ceni, com essa nova comissão técnica, conseguiu aproveitar melhor os seus jogadores. Não foi aquela Copa do Mundo, né, que foi ano passado para o São Paulo ser campeão paulista, mas o São Paulo merecidamente chega à final, fez um jogo de ida muito bom contra o Palmeiras e volta a fazer um jogo de volta ruim. Não foi um jogo que o São Paulo conseguiu propor o jogo, muito por conta do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras dominou o jogo. Não vamos falar que não vamos desmerecer a vitória do Palmeiras. Acho que o Palmeiras merece todos os méritos dessa vitória. Foi atrás do placar, conseguiu fazer o seu placar, mas o São Paulo não conseguiu jogar, não conseguiu apresentar um bom futebol. Se você pega o jogo, pega o VT do jogo, poucas bolas foram no gol do Palmeiras, poucos chutes. O Everton, se eu não me engano, fez 3 defesas no jogo inteiro, bolas fáceis, consideradas fáceis, né, no meio do gol, um voleio um tanto quanto perigoso do KL no segundo tempo, mas não teve chances claras para o São Paulo levar perigo ao gol do Palmeiras. Acho que faltou um pouquinho mais de segurança no meio de campo, um pouquinho mais de paciência do São Paulo jogando no Allianz Parque. Ficou temperado assim, e apesar que o gol do Palmeiras demorou para acontecer, né? O primeiro gol foi logo aos 20, 22 minutos do primeiro tempo, segundo aos 27, e aí só no segundo tempo o Palmeiras foi fazer a virada, né? Virar o placar e garantir o título. Merecido o título do Palmeiras, acho que pelo campeonato como um todo, foi a melhor equipe, a equipe mais constante do que o São Paulo, que passou por momentos de quase ser rebaixado, a momentos de quase não classificar, mas conseguiu classificar em primeiro. E, bom, levou inclusive a melhor campanha, né, a segunda melhor campanha do Paulistão. Merecida a vitória da equipe do Palmeiras. Vamos falar de Campeonato Carioca agora, que o Fluminense conseguiu ser campeão carioca depois de 10 longos anos. O Flusão conseguiu levantar o caneco do Campeonato Cariocão, né? O jogo de volta ficou em 1-1, com placar agregado de 3-1 para o Fluminense, né? O placar agregado do Palmeiras ficou 5-3 para o Palmeiras. Aqui, Fluminense 3, Flamengo 1 no agregado. O jogo de volta terminou 1-1. Cano fez o gol do Fluminense e Gabriel Barbosa para o Flamengo. O Flamengo apresenta os mesmos problemas do ano passado, problemas de defesa, falta de sincronia no meio para frente. É um meio de campo e um ataque muito bom, vai funcionar muito durante toda a temporada, mas precisa ajeitar ainda a casinha. Acho que o Flamengo hoje se preocupa muito em como defender e não mais em atacar, em a defesa do Flamengo ser o ataque. A gente cansou de ver com o Jorge Jesus o Flamengo sair com números absurdos de finalizações, de chances criadas, de posse de bola, porque era um time que atacava muito. Era um time, assim como o Atlético Mineiro, era um time que atacava, era uma avalanche o jogo inteiro, intensidade lá em cima.
e o time atacando. Hoje em dia, você vê o Flamengo muito preocupado em defender. Rodando quem joga no gol, rodando quem faz companhia de zaga com o Davi Luiz, lateral direito, lateral esquerdo. Então acho que o Flamengo precisa encontrar primeiro um sistema defensivo sólido, encontrar essa solidez defensiva, porque aí o meio de campo e o ataque vão deslanchar. Acho que as perdas de Pablo Mari e Gerson foram muito significativas para o Flamengo. Eram pilares muito importantes para o Flamengo, assim como o Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa são na frente. Acho que Gerson e Pablo Mari eram importantes no sistema defensivo. Perderam os jogadores. Tem o Rodrigo Caio para voltar ainda de lesão, mas não é um jogador que você consegue contar ele a temporada inteira. É um jogador que, infelizmente, sofre muito com lesões. O título foi merecido ao Fluminense também. Foi a melhor equipe. Foi uma equipe que venceu todos os clássicos. Venceu contra o Botafogo durante o torneio, né, durante a fase de grupos. Venceu também o Vasco, venceu o Flamengo. Voltou a vencer o Flamengo, empatou agora com o Flamengo em 1-1. Fez um placar absurdo no jogo de 2-0 contra o Flamengo fora de casa, né, com menos torcidas no Maracanã, menos torcedores no Maracanã. Então acho que a vitória, o título foi muito bem entregue ao Fluminense. Acho que não vai ter nenhuma surpresa, além do Palmeiras ter conseguido virar em cima do São Paulo. Acho que não vai ter nenhuma surpresa no ponto de vista, essa equipe jogou menos durante a competição do que a outra e etc. Vamos falar então de Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou por 3-1 sobre o Cruzeiro. 2 gols do Hulk, um gol de Nátio Fernandes, um belíssimo gol de Nátio Fernandes. E um gol de Edu, o melhor jogador do Cruzeiro nessa temporada, na minha opinião. O Edu fez o golzinho aí do Cruzeiro. Partida de jogo único, muito difícil para o Cruzeiro. Eu acho que o Atlético está mais acostumado a esse tipo de pressão, avalanche, como eu disse, né? Avalanche de oportunidades, de chances criadas. Então acho que o jogo único favorece muito o Atlético. Acho que o jogo também... Qualquer jogo favorece o Atlético. O Atlético é um avalanche, vai agir da mesma forma dentro e fora de casa. E quando você tem um cara com um físico perfeito, um físico de esbanjar a inveja mesmo, como é o Hulk, que corre os 90 minutos, que chuta bem os 90 minutos, que não sente o cansaço da partida. Óbvio, jogando uma temporada inteira, provavelmente ele vai sentir algum cansaço uma hora ou outra. Mas é um jogador que dificilmente sai do time titular do Atlético. Mesmo que rode elenco, que vai e volta, é um jogador, uma peça fundamental. E ele jogando do jeito que quis jogar contra o Cruzeiro, obviamente que o Cruzeiro não ia aguentar. Jogou até bem, teve algumas chances sim. O Everson foi obrigado a fazer ótimas defesas, mas não deu. O Atlético foi campeão e venceu até com certa tranquilidade a equipe do Cruzeiro. Goiás 1, Atlético Goianiense 3. Acho que aqui fica o ressalvo. Eu disse que não ia ter nenhuma surpresa em relação a méritos, mas acho que o Goiás fez um campeonato goiano melhor do que o Atlético Goianiense. Foi pau a pau ali na questão de mata-mata, etc. Mas acho que o Goiás pecou muito ao trocar de técnico prestes a jogar as finais. Acho que o Goiás cai um patamar hoje no meu ranking no Brasileirão. Não vai brigar mais pelo meio de tabela e Libertadores, possivelmente. Vai brigar pela parte de baixo. Tem um time muito bom, bem sincronizado, mas precisa arrumar um técnico que entenda esse time. Não é qualquer técnico que vai treinar o Goiás. Precisa ser um técnico que vai entender esse time, que vai entender como o time titular funciona, colocar esses jogadores de novo nos trilhos, nos eixos. E caso contrário, em ponto contrário, digamos assim, o Dragão tá voando. Um time que joga muito bem, jogou muito bem os 2 jogos, fez 1-0 dentro de casa, fez o resultado bom no jogo de ida e voltou a vencer no jogo de volta. Tomou 1-0, saiu perdendo esse jogo, né? O Goiás fez o gol com o Nicolas. E aí Marlon Freitas, Wellington Rato e Shailon fizeram os gols do Dragão. Golaços, diga-se de passagem. A qualidade do Atlético Goianiense ficou nítida pelos gols marcados. Se você tiver uma oportunidade aí, procure os melhores momentos que valem muito a pena. No placar agregado, 3-1 para o Atlético Goianiense. No Mato Grossense, óbvio, deu Cuiabá. 4-0 no jogo de volta. Gols de PP, Alisson, Marlon e Valdívia fizeram os gols do Dourado. A União Rondonópolis nem teve chance de reagir. O Cuiabá dominou do começo ao fim do jogo. Merecida a vitória do Cuiabá. Fez um ótimo placar de ida, né? 3-2. Podia perder por 1-0. E consegue fazer um ótimo placar por 4-0. Ficou num placar agregado muito avantajado, né? Diga-se de passagem, 7-2. Então acho que o Cuiabá vem forte também para o Campeonato Sul-Americano. Talvez não classifique, mas vai tirar alguns pontos importantes das equipes que fazem parte do seu grupo. Campeonato Paranaense, Curitiba 4, Maringá 2. Gols de Aleph Manga, Igor Paixão 2 vezes e Léo Gamalho para o Coxa Branca. Para o Maringá, Matheus Bianchi e Gui Salles.
Eu fiquei surpreso com o Maringá saindo na frente. O Maringá fez 1-0 na frente, mas logo no segundo tempo o Coxa Branca tratou de virar e ampliar. Fez o 2-1, 3-1 e 4-1. E no finzinho do jogo tomou o segundo gol do Maringá. Acho que fica um saldo positivo pro Maringá. Em certo momento da partida levou incômodo ao Coxa, né? Como eu falei, nos primeiros minutos de jogo levou muito incômodo ao Coxa Branca. Mas não aguentou. O segundo tempo o Coxa dominou. Era uma equipe que vinha jogando muito bem no Campeonato Paranaense. Mereceu vencer, mereceu classificar em cima do Furacão e merece novamente esse título. É uma equipe que vem para surpreender o Campeonato Brasileiro. Não sei se briga pela parte do meio da tabela em Libertadores, mas acho que vem para tirar pontos importantes, principalmente jogando dentro de casa no Couto Pereira, se a torcida colaborar. Acho que a torcida do Coxa Branca precisa entender que o time não vai brigar por título, não vai brigar por Libertadores. O que vier pro Coxa, fora permanência na Série A, é lucro. Lucro, lucro, lucro. O time não tem capacidade para brigar com os principais, com os cabeças ali, fora de casa, no Allianz Parque, Maracanã, Mineirão, mas pode tirar alguns pontos dele sim no Couto Pereira, inclusive com essas equipes, né, rodando elenco durante toda a competição. Copa do Nordeste, Fortaleza 1-0 no Sport, gol de Iago Pikachu de pênalti. Meus amigos, o jogo foi muito, muito emocionante. Não foi bom, tecnicamente falando, acho que faltou um pouquinho mais de calma e paciência para os jogadores. O jogo a partir do segundo tempo, no fim do segundo tempo, se tornou uma grande final de interclasse. Jogadores do Fortaleza incomodando ali na linha lateral do banco de reservas, jogadores do Sport entrando na pilha, jogador do Fortaleza acertando cotovelada na cara do jogador do Sport, né? O Robson acertou uma cotovelada no Chico do Sport. E assim, o futebol ficou muito tempo de lado nessa final. Acho que a arbitragem perdeu um pouquinho a mão, poderia ter começado a punir mais cedo os jogadores, apesar de que houveram muitos cartões amarelos, mas eu falo mesmo de cartões vermelhos, de punir mesmo alguns jogadores. Mas eu acho que o título, novamente, vou ser repetitivo aqui, mas o título fica em boas mãos. Acho que também ficaria com o Sport fez uma ótima Copa do Nordeste, mereceu chegar na final. É injustiça demais o prêmio ser apenas R$1 milhão para o campeão. É vergonhoso. A Copa do Nordeste é um dos principais campeonatos do país, se não ficar abaixo só apenas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É um campeonato muito competitivo, muito qualificado, as equipes são muito boas, chega até, por exemplo, o Fortaleza chegou como um favoritaço. Favoritaço que eu falo é de golear o Sport. Apesar de é um time que está na Série A, disputando Libertadores, vai disputar pau a pau com os principais times da Série A. E o Sport na Série B. Foi rebaixado ano passado, fazendo uma campanha vexatória, inclusive apanhando do Fortaleza. Então era candidato a golear. Se você pega no papel, se você chega no torcedor leigo, que não sabe como está a temporada do Sport, fala 4-0 Fortaleza dentro de casa, no Castelão, sem sustos. Mas o Fortaleza passou por muitos sustos durante todo o jogo. Acho que no jogo em si poderia ter ficado um empate encaminhado para os pênaltis. Não coloquei aqui a imagem agora que eu lembrei. Mas enfim. Mas eu acho que ficou em boas mãos sim. O Fortaleza conseguiu fazer uma ótima Copa do Nordeste também. Se sagrou campeão. Leva R$1 bilhão no bolso. O vice-campeão leva R$500 mil. Isso é vergonhoso. Não paga nem a conta de água do Castelão. É vergonhoso. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Repetindo, agora meio de semana, terça, quarta e quinta-feira, teremos Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Sim, a Copa Libertadores finalmente começou, a fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.